Shalom! Que bom ter você aqui para mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. No episódio de hoje vamos falar do Salmo 17, a oração que entra no Tribunal de Deus. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Hoje, então, nós vamos mergulhar profundamente no Salmo 17. Eu quero, então, te convidar a não apenas ouvir esse episódio, mas entrar comigo nesse salmo, porque este não é um salmo comum. Este é um salmo de tribunal. É um salmo diferente. Ele é uma oração que sobe como petição formal diante de Deus, como se o salmista Davi estivesse num tribunal. Então, agora, respire fundo e venha comigo para mais este episódio. Muito bem, para começarmos, vamos ouvir o texto completo na versão da Nova Almeida Atualizada, que eu tenho gostado bastante e tenho também utilizado nos meus trabalhos, pregações e episódios. Então, assim diz o Salmo 17, súplica por proteção divina, oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Muito bem, este é o maravilhoso Salmo de número 17, que nós vamos meditar a partir deste episódio. Eu tenho certeza que se você é líder, pregador, vai gostar desse material para poder trabalhar lá na sua igreja. Enfim, vamos começar então com o bloco de número 1. Vamos tratar aqui do contexto e a natureza do Salmo. Vamos começar então pelo fundamento. O título em hebraico diz o seguinte:
Tefilá le David, que significa uma oração de Davi. Mas aqui há algo especial, como nós já sabemos. Não é apenas uma oração devocional, como em geral a gente vê nos Salmos. É, na verdade, uma oração judicial. Davi está, portanto, por assim dizer, entrando em um tribunal, e Deus é o seu juiz. Perceba aqui o tom, dessas palavras que aparecem aqui nos verbos em especial. Aqui diz, julga-me. Também diz, examina-me. E ainda vê o que é reto. Isso não é uma linguagem emocional apenas, é uma linguagem forense. E Davi está usando essa linguagem para poder falar com Deus. Agora no bloco 2 nós vamos ver uma exegese simples, tratando aqui do texto. O Salmo começa assim: Ouve, Senhor, a justiça. No hebraico a palavra justiça significa tzedek. E tzedek, traduzido como justiça, não significa apenas uma justiça no sentido legal, mas essa palavra fala da retidão moral real e a integridade interior do salmista. Então aqui o salmista está se colocando numa posição de quem conhece a sua própria vida e sabe que se Deus levar em conta tudo que ele tem feito, ele vai ser, na verdade, aprovado no final. Então Davi não está dizendo, eu sou perfeito, mas ele está dizendo, na verdade, o seguinte: a minha causa, Senhor, ela é justa. Avançando aqui para o bloco 3, nós vamos ver agora o exame do coração do próprio salmista. Aqui no versículo 3 ele diz, provaste o meu coração. Em hebraico a palavra que aparece lá para a prova é bahanta. Essa é uma linguagem também retirada de uma profissão muito antiga que é a metalurgia. É como se Deus colocasse o coração no fogo para ver se havia impurezas em Davi. Davi então diz algo muito ousado. Ele fala o seguinte, visitaste-me de noite. Ou seja, quando ninguém vê, quando não há performance para enganar Deus ou para tentar enganar a Deus. Quando, na verdade, só existe a verdade sincera do coração do salmista. Então, quando o salmista diz que Deus o encontra à noite, ele está dizendo o seguinte, o meu coração está completamente sincero, porque não tem ninguém olhando. É somente eu e o Senhor. Então Davi declara, não encontraste nada no meu coração que me desabonasse. Isso não é arrogância emocional ou espiritual. É, na verdade, consciência limpa diante de Deus, de que ele podia então pedir com o seu juiz e pleitear qualquer assunto com o Senhor. No próximo bloco desse episódio, o bloco 4, vamos tratar agora da vida prática do justo, como está aqui no versículo 4. Eu me guardei dos caminhos do violento. Bom, aqui está o ponto. A integridade de Davi não é apenas interna, mas ela se manifesta em escolhas que o salmista faz no seu dia a dia. Davi, portanto, escolheu não andar nos caminhos da violência, mesmo sendo perseguido por Saul e pelos seus inimigos ao longo da sua trajetória. Essa é uma escolha que define a espiritualidade real do coração de Davi. Por isso que ele foi, inclusive, conhecido em toda a Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Avançando aqui para o bloco 5, nós estamos chegando aqui na transição que Davi faz em sua oração para a súplica em si. Agora o salmista muda, o salmo muda na verdade. Depois da defesa do salmista vem o pedido que ele faz ao juiz de toda a terra, inclusive o juiz da sua própria vida. Davi disse assim, eu te invoco porque me respondes. Entenda aqui a confiança, perceba a confiança de Davi. Não é talvez me responda, mas é com certeza tu me respondes. Isso nasce, então, do relacionamento que Davi já mantinha com Deus. Daí, portanto, a sua certeza de que Deus estaria ouvindo
o seu coração. Continuando aqui em nossa análise para o bloco 6, veremos aqui algumas imagens de proteção que Davi traz em sua oração. Chegamos agora a uma das imagens mais lindas de toda a Bíblia, quando Davi disse o seguinte: guarda-me como a menina dos olhos. E a expressão em hebraico que aparece aqui ela é bem interessante. A expressão é Ishon bat Ain. Em hebraico, Ishon bat Ain significa literalmente o pequeno homem da filha do olho. Veja como é forte essa imagem, né? O pequeno homem da filha do olho. Aqui ele faz referência, como nós conhecemos hoje, à pupila. Essa parte interior do olho é a parte mais sensível do corpo humano, inclusive. O que isso significa, então? Significa que Deus protege você com o mesmo cuidado com que você mesmo protege os seus próprios olhos. Agora vem a segunda imagem que Davi traz aqui nesse texto. Ele diz: esconde-me à sombra das tuas asas. Olha que imagem bonita também, né? A palavra hebraica para esconder-se, kenafeka. Isso lembra uma ave protegendo os seus filhotes, protegendo debaixo das suas asas. E aqui a referência é uma proteção que diz respeito também ao carinho, ao amor, ao cuidado bastante afável da mãe, né, da mãe com os seus filhotes que estão aninhados debaixo das suas asas. Então aqui Deus se apresenta também como nosso Pai, como a nossa mãe, sendo o nosso refúgio forte contra o mal, contra a tempestade, o nosso abrigo que nos protege com toda a confiança e toda a segurança. Mas também não deixa de fazer referência, assim como o pai e a mãe, àquele cuidado amoroso, aquele cuidado carinhoso que recebemos dos nossos pais. No bloco 7 do nosso episódio, agora vamos ver aqui que Davi trata dos seus inimigos também, porque afinal é uma oração forense. Ele pede aqui para Deus proteção contra esses inimigos. Então esse cenário pintado por Davi em sua oração, ele escurece. Ele diz: inimigos me cercam. E o texto ainda diz: fecharam o coração. Aqui, nessa passagem especial, no hebraico, indica gordura, que é uma referência à insensibilidade dos inimigos de Davi. Eles, portanto, não sentem mais, eles estão completamente endurecidos, quase como que desumanizados, porque estão perseguindo com tanta voracidade e com tanta impiedade, tanto ímpeto também, que eles então estão nesse momento aqui, sendo completamente insensíveis à vida de Davi, que eles elegeram como seu inimigo. Veja o que o texto diz aqui, né? A outra imagem que Davi constrói na sua oração. Ele diz: como leão que deseja a presa. De fato, no hebraico aparece a palavra dímio. E aqui a aparência deles é de um predador, que está sempre buscando, desejando a presa para despedaçar. Eles, na verdade, não apenas odeiam, eles querem devorar completamente a vida de Davi. Seguindo aqui para o bloco 8, vamos ver aqui o clamor por intervenção diante de inimigos tão poderosos e implacáveis. Agora Davi está clamando: levanta-te, Senhor. Isso é forte. Ele pede ação divina direta, para que Deus confronte, derrube e o livre de todos os seus inimigos implacáveis. Ele diz algo profundo também nessa oração. Nessa parte ele diz: livra-me com a tua espada. Ou seja, até os instrumentos da justiça estão nas mãos de Deus. Ele pede então que Deus venha para de fato livrá-lo com forte e poderosa mão, como de fato Deus havia feito lá no passado, livrando-o do cativeiro egípcio.
Seguindo aqui para o bloco 9, veremos o contraste dos destinos. Se nos versículos 14 e 15, eles revelam o coração teológico deste salmo. Davi fala ainda dos ímpios. Ele diz, homens deste mundo. Na verdade, Davi reconhece que eles têm prosperidade e têm muitos filhos, têm ainda herança para aproveitarem. Mas Davi reconhece, tudo isso é temporal. Tudo isso é temporário, é efêmero, é passageiro. E então vem o contraste. Eu, porém, é a frase que Davi fala. Sim, essa frase muda tudo. Ele, porém, cria em Deus. Ele, porém, confiava no Senhor, que tem uma recompensa eterna, mesmo com Davi lidando com tudo isso. No bloco 10 desse nosso episódio, vamos ouvir aqui sobre a esperança final de Davi. Na oração, Davi diz, eu, em justiça, contemplarei o teu rosto. Em hebraico, a palavra contemplar que aparece é errezê. E errezê significa verei, contemplarei. E então Davi ainda continua, quando eu despertar. Ora, essa frase é extraordinária. Aqui há um vislumbre de Davi sobre a esperança que vai além da sua própria morte. Então Davi termina dizendo, eu me satisfarei com a tua imagem. A palavra imagem, em hebraico, como aparece aqui no texto, é temunateca e significa que Davi estará se satisfazendo com a imagem do próprio Deus. Não é apenas ver a Deus, mas é ser plenamente satisfeito por Ele, pelo Senhor, que está tomando completamente a vida do salmista Davi, do rei Davi. E avançando aqui para o bloco 11, podemos retirar aqui, de toda a análise exegética que fizemos, uma exegese simples, trazendo uma síntese, portanto, de tudo o que vimos. Vamos organizar aquilo que estudamos de forma simples dessa maneira. Deus examina o coração. O justo vive com integridade. Os inimigos são reais. Mas Deus protege intimamente os seus servos. O ímpio vive para o agora. Já o justo vive para a eternidade. Se você está sendo edificado por essa abordagem que estamos fazendo aqui no Salmo 17, eu quero convidar você a conhecer o meu livro Exegese Simples. Nele, eu ensino exatamente esse método que estamos usando aqui. Então, para você entender a Bíblia com profundidade e clareza, mesmo sem formação acadêmica, vale muito a pena você conhecer, estudar e aplicar na prática da sua vida diária o método Exegese Simples em seus estudos bíblicos. Aproveite aqui na descrição deste episódio que tem os links para que você conheça as várias versões do meu livro Exegese Simples. Vai ser uma bênção para a sua vida, eu garanto. Seguindo aqui para o bloco 12 agora desse episódio, nós vamos falar sobre a aplicação desse estudo para a nossa vida espiritual. Vamos então trazer o estudo para a vida, tratando de alguns aspectos e algumas lições práticas para o nosso dia a dia e para a nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, você pode orar com confiança quando vive com integridade, mesmo diante de uma situação de julgamento do próprio Deus sobre a sua vida. Em segundo lugar, Deus, sim, examina você, mas também o protege quando você precisa da sua ajuda, da sua bênção, desde que você esteja orando com integridade no seu coração. Em terceiro lugar, nem toda a prosperidade é sinal de aprovação divina.
Nem toda a prosperidade que você percebe na vida dos ímpios é de fato uma bênção, que nem tudo o que reluz é bênção. E, por fim, a maior esperança do crente não é escapar dos problemas em si, mas é contemplar o rosto de Deus e viver na eternidade nesse relacionamento maravilhoso com o Senhor, sem nenhum tipo de interrupção. No bloco 13, eu quero convidar você agora, no final já deste episódio, a ter um momento de oração comigo. Então feche os seus olhos, se você puder, é claro. Então ore comigo da seguinte maneira: Senhor, examina o meu coração, refina-me diante da tua presença. Guarda-me como a menina dos teus olhos e sustenta minha esperança em ti, porque sem ti eu nada posso fazer. Abençoe-me, Senhor, em todas as minhas circunstâncias difíceis e ajude-me dando direção, dando-me também, ó Pai, toda a condição de servir a ti, de modo que agrade ao teu coração. Então sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau e me conduza pelos caminhos da eternidade, conforme a tua vontade. É como eu te peço, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, se esse episódio falou com você, siga então o podcast. Você pode segui-lo no YouTube, você pode segui-lo no seu agregador preferido de áudio, pode ser também no Spotify, enfim, onde você desejar. Esse podcast está disponível para que você possa segui-lo, ouvi-lo e ser abençoado por ele. Além disso, eu também peço a você para que você curta, compartilhe com alguém e deixe o seu comentário, quem sabe até me ajudando a pautar o tema do nosso próximo episódio. Isso ajuda para que essa mensagem possa então alcançar mais pessoas e você percebeu, é uma mensagem com profundidade, tanto profundidade exegética, bíblica, teológica, quanto também espiritualidade prática para a nossa vida diária na presença do Senhor. Na verdade, o Salmo 17 nos ensina algumas coisas. Ele ensina que o justo pode ser cercado, mas nunca está desamparado, porque o Senhor o abençoa. Ele pode também ser perseguido, o justo, mas é profundamente guardado pelo Senhor, ainda que ele seja perseguido pelos seus inimigos. E no fim, o justo verá a Deus. Essa é a promessa do Senhor. Bom, eu espero que este estudo tenha sido edificante para você. Até o nosso próximo episódio. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.